Míseros 3 gols em 24 jogos e muita frustração. Assim têm sido os primeiros meses de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, depois de ter sido comprado por 25 milhões de euros e ter se tornado a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Mas como um jogador que era tão promissor no Atlético Paranaense e chegou até o Barcelona, não conseguiu vingar ainda na sua volta ao Brasil. É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, com 5 motivos para ele ainda não ter virado no Palmeiras. Todos os dados e o mapa de calor que eu vou mostrar para vocês do Vitor Roque nesse vídeo foram retirados lá do SofaScore, aplicativo parceiro do canal. Lá você pode encontrar estatísticas, horários, resultados dos jogos e muito mais, baixando agora o aplicativo de maneira totalmente gratuita pelo link da descrição ou escaneando esse QR Code aqui. Número 1. Dificuldade na parte técnica. Se o Palmeiras contratou o Vitor Roque imaginando que ele ia ser um centroavante, por exemplo, como o Pedro do Flamengo, o Palmeiras cometeu um baita erro, porque o Vitor Roque não é e também nunca foi esse centroavante extremamente técnico, que vai ter um ótimo domínio, que vai criar uma grande jogada quase que como se fosse um camisa 10, nada disso. Desde quando o Vitor Roque estava ainda no seu começo lá no Cruzeiro e depois no Atlético Paranaense, ele sempre foi conhecido pela sua parte física. Então, mesmo sendo muito novo, ali com 17, 18 anos, ele se destacava pela sua força e pela sua velocidade. Sempre foi um jogador de atacar o espaço e, com confiança, acertava também boas finalizações de fora da área. Agora, ser esse primor técnico, ele nunca foi. E o Felipão, quando treinou o Vitor Roque no Atlético Paranaense, já havia alertado sobre isso, que o Vitor Roque é um jogador que tem dificuldades técnicas, porque ele praticamente não teve base. Então olhem só o que o Felipão falou sobre o Vitor Roque em 2022, que ainda é totalmente aplicável para 2025. O Vitor Roque é uma incógnita. São 17 anos. Ainda tem dificuldades em alguns trabalhos técnicos porque ele com 15 era profissional. Ele não aprendeu algumas coisas. De vez em quando, nos treinamentos, paramos alguma jogada. Olha, esse cabeceio tem que ser direcionado dessa forma, coisa que se faz no júnior. Mas ele tem uma vontade tão grande e uma qualidade tão grande que supera tudo isso. Como pessoa, ele já aprendeu bastante, já sofreu um pouco. Como jogador, ainda é um jogador que tem muita qualidade, mas muito a aprender porque não vivenciou nada no júnior, juvenil e coisa e tal. A gente vai fazendo o que pode. Vamos dando a ele um pouco da nossa experiência, da experiência da comissão técnica, e ele vai fazendo por merecer oportunidades. Ou seja, o próprio Felipão logo de cara já tinha diagnosticado que o Vitor Roque não tinha base. Cabeceava errado, até hoje tem dificuldade no fundamento do passe, que é uma coisa simples para um jogador que fez base. Mas, como o próprio Felipão disse, ele subiu muito cedo, subiu ainda muito cru. Tem um lance do Vitor Roque no Palmeiras que para mim é um claro exemplo dessa dificuldade técnica que ele tem. Na final do Paulistão, no jogo da volta contra o Corinthians, tem uma bola que o Rafael Veiga toca para ele ataca o espaço da maneira que ele sabe bem, só que na hora da finalização, ali ele tinha que finalizar com a perna esquerda, porque a bola estava vindo da esquerda. Ele, talvez por não confiar na perna esquerda ou por não ter esse fundamento, ele tenta finalizar de bico com a direita, totalmente sem coordenação. No fim, ele nem consegue a finalização numa jogada que era uma boa oportunidade. Isso me lembra por muitas vezes o Gabigol no Flamengo. O Gabigol, por vezes, tentava finalizar de qualquer jeito com a esquerda só para não usar a perna direita. E ainda mais atacante, tem que saber utilizar as duas pernas para finalizar, para fazer um pivô, para dar um passe. E o Vitor Roque, por vezes, fica devendo nesse quesito também. Esse lance, para mim, expõe muito essa questão da dificuldade. Número 2. Ansiedade pelo valor pago. Quem já assistiu aos jogos do Palmeiras sabe exatamente sobre o que eu estou falando. O Vitor Roque é um jogador que nitidamente ainda tem muita ansiedade. Ele sabe que o Palmeiras pagou alto na sua contratação, que houve muita expectativa em cima dele, afinal, os torcedores do Palmeiras viviam pedindo por um camisa 9 de peso, ele veio com esse peso pelo que fez no Atlético Paranaense, por ser seleção de base, pela sua passagem pela Europa.
Então fica aquilo, o cara quer corresponder. Só que o Vitor Roque, também pela questão técnica, fica devendo em algumas decisões que ele toma de maneira muito equivocada. Então é a coisa mais normal do mundo você pegar um jogo do Palmeiras em que o Vitor Roque, em uma jogada que tem que só caprichar um pouquinho mais no passe, dá um passe com força excessiva, a bola sai pela linha de fundo. Uma jogada que é uma tabela, ele acaba se precipitando e a bola acaba no pé do adversário. Ou então ele sai da área para tentar aparecer para o jogo, quer pegar e sair driblando e justamente por não ser um jogador com essa habilidade, acaba também desperdiçando a bola. E aí uma coisa vai levando a outra. O jogador ansioso, querendo fazer por onde e obviamente corresponder às expectativas, começa a errar. E quando ele começa a errar, o natural é que a confiança dele aos poucos também vai sendo minada. Número 3. Esquema não favorece seu estilo de jogo. Eu preciso ser justo aqui, não basta apenas eu ficar criticando o Vitor Roque e deixar imune de críticas o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que tem em mãos um ótimo jogador, um talento bruto, mas não favorece e não tenta adaptar esse jogador ao seu sistema. O que eu quero dizer com isso? O Palmeiras é um time que abusa de chuveirinhos. O Palmeiras é um dos times que mais cruza no futebol brasileiro. A todo momento essa bola vai para a lateral direita ou para a lateral esquerda e tome chuveirinho para dentro da área. Por parte do Estevão, que estava até lá até pouco tempo, por parte do Piquerez, por parte do Facundo Torres. É um time que não tenta trabalhar por dentro. É sempre essa jogada de chegar na ponta e cruzar para dentro da área. O Vitor Roque não é um atacante de 1,90 ou 2 metros, então o forte dele está longe de ser a bola aérea. A característica dele sempre foi a força física, a velocidade e atacar a profundidade. Então no Atlético Paranaense ele cansou de fazer gol. Por vezes, brincando de pega-pega dentro da área com os zagueiros, onde ele dá o gato que vai receber essa bola na primeira trave e chega na segunda trave para fazer o gol, ou então receber a bola no facão e cara a cara chegar e fazer o gol. No Palmeiras, o Palmeiras não cria oportunidades dessa maneira. E quando cria, é para outro jogador. Vocês já devem ter visto vários gols que o Flaco Lopes perde cara a cara. Essas oportunidades, em geral, o Vitor Roque não tem. Então, o Abel Ferreira tem um jogador que joga de uma maneira e não tenta, de repente, adaptar o time para jogar dessa maneira. Não. Ele continua insistindo com um jogador que tem, sei lá, 1,70 de altura e fica cruzando um monte de bola para dentro da área e fica consagrando a zaga adversária. Além disso, tem uma outra questão de posicionamento que eu queria destacar, que também é uma crítica em cima do sistema do Palmeiras. O Vitor Roque é camisa 9, ele é um centroavante móvel. Só que em muitos jogos a gente vê que o Vitor Roque excessivamente cai pela ponta esquerda. E esse mapa de calor do SofaScore tá aqui para mostrar exatamente isso. Olhem só a presença do Vitor Roque, como ela é muito grande na ponta esquerda. Talvez tão grande quanto ele centralizado, ou seja, ele passa muito tempo na ponta esquerda também. E com o Vitor Roque jogando na ponta esquerda, é óbvio que ele vai muito mais errar do que acertar. Não é um jogador habilidoso, não é um cara de ir pro drible, ir pro mano a mano. Ele ali, a tendência é muito mais errar do que acertar. E você, consequentemente, tá tirando ele de onde ele pode render mais, que é centralizado ali, fazendo esse esconde-esconde com o zagueiro, esse pega-pega dentro da área. Ele fez muito isso no Atlético Paranaense. Dava o gato que ia para a primeira trave, aparecia na segunda e só escorava. Com a velocidade e força que ele tem, dificilmente algum zagueiro conseguia levar a vantagem dele em cima disso. Número 4. Muita quebra de sequência. Quem já jogou futebol de base ou profissional vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora. O jogador, ele precisa de confiança, precisa de sequência. O que é sequência? É você ter 5, 6 jogos seguidos como titular, é você ter oportunidades de finalizar o jogo, ou seja, atuar os 90 minutos. Com o Vitor Roque, isso praticamente não acontece. Então isso também ajuda a ir aos poucos minando a confiança do jogador. O Vitor Roque, ele tem 24 jogos com a camisa do Palmeiras. De 24 jogos, sabem quantos ele jogou os 90 minutos, ou seja, o jogo todo? Apenas 3. Os 2 da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians e 1 da Libertadores contra o Cerro Porteño. Tirando isso, em todos, ou ele entrou no decorrer do jogo, ou então começou como titular e ao longo da partida foi substituído. E em geral, o Abel quebra muito as sequências do Vitor Roque como titular. Ele concorre com o Flaco Lopes ali pela função de camisa 9
E o Flaco Lopes até hoje tem números melhores que os do Vitor Roque. Mas a gente tem que levar em consideração também que é um jogador que é mais favorecido por esse estilo de jogo de chuveirinho do Palmeiras e também já tá no Palmeiras há mais tempo e mais adaptado. Mas qual é o ponto que eu quero mostrar aqui? Que o Vitor Roque, quando vai pensar em engatar uma sequência de jogos, não engata. Na Copa do Mundo de Clubes mesmo, ele começa como titular contra o Porto. Depois, no segundo jogo, é substituído já no intervalo contra o Al-Ahly. No terceiro jogo, é reserva contra o Inter Miami. Nas oitavas de final, é titular contra o Botafogo, depois substituído. Nas quartas de final contra o Chelsea, onde ele fazia talvez um dos seus melhores jogos pelo Palmeiras, brigando com a zaga do Chelsea, segurando bola, ele é substituído pelo Flaco Lopes, que entra e não mantém o mesmo nível. E isso fica ainda pior quando eu pego os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Dos últimos 6 jogos do Brasileirão, que no caso foram antes da parada para a Copa do Mundo, de 6, ele começou 4 na reserva, ou seja, em 4, o Flaco Lopes que foi o titular. Um jogador com a qualidade do Vitor Roque, o potencial dele, que custou o que ele custou, você tem que insistir com ele de titular até ele se adaptar e começar a dar retorno. Não dá para você pegar 25 milhões de euros, maior contratação da história do futebol brasileiro, e viver com o cara no banco e quando ele entra, você empurra ele para a ponta esquerda. Número 5. Já vinha em baixa. Não é como se o Palmeiras tivesse contratado o Vitor Roque num momento em que ele estava voando na Europa. Nada disso. O Vitor Roque estava claramente em baixa. Passou por 2 clubes do futebol espanhol e nos 2 não vingou. Foi contratado primeiramente pelo Barcelona, onde mal jogou, até pela concorrência também. Brigava por posição com o Lewandowski, que é um jogador de primeira prateleira da Europa. Então foram só 16 jogos pelo Barcelona, com 2 gols marcados. Depois, numa tentativa de ganhar rodagem, foi emprestado para o time do Betis. Começou até como titular, com bons jogos, e aos poucos foi perdendo espaço, pela seca de gols e pela concorrência também. Pelo Betis, foram 33 jogos com 7 gols marcados e 2 assistências. Com esses números, tá nítido. É um jogador que teve dificuldade depois que saiu do Atlético Paranaense. Até hoje, jogar bola mesmo só lá no Furacão. Aí fica o questionamento, será que é um jogador que brilhou por apenas 1, 2 temporadas no Atlético? Ou é um jogador que tem qualidade e tem potencial para brilhar ao longo de toda a carreira? Se ele já não vinha bem, o Palmeiras tem que voltar a reconstruir a confiança do Vitor Roque. Porque se ele já não vinha bem no Barça, não vinha bem no Betis, no Palmeiras ele só está dando sequência a tudo que já vinha acontecendo com ele. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação do Vitor Roque. Concorda que esses 5 motivos estão colaborando para ele não ter vingado ainda no Palmeiras? E outra, você acredita que ele ainda tem condição de vingar? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, curtiu? Não esqueça do like, de se inscrever e de compartilhar. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma excelente semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!